Você sabia que existe um lugar no planeta onde pisar é literalmente convidar a morte? Um lugar tão perigoso que uma viagem de 2 dias pode ser sua última. Onde animais pequenos ou grandes têm apenas um objetivo: te matar e encher a barriga. Estamos falando de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de puro terror verde. Uma área tão absurda que caberiam 7 Paquistões ou 157 Dubais inteiros dentro dela. Aqui vivem cobras de 9 metros que engolem humanos inteiros, formigas cuja picada dói mais que um tiro, enguias que matam com 860 volts de eletricidade e rios que literalmente fervem a 100 graus. Bem-vindo à Floresta Amazônica, o lugar mais perigoso, misterioso e inexplorado da Terra. E hoje, galera, você vai descobrir por que entrar aqui é praticamente assinar sua sentença de morte. Então já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque esse vídeo pode ser o mais brutal que você já viu. E bora pro vídeo. A Amazônia não é apenas uma floresta, galera. É um continente de perigo vivo. 5,5 milhões de quilômetros quadrados espalhados por 8 países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname. Para você ter ideia da escala absurda, se você quisesse dar uma volta completa na borda dessa floresta, teria que caminhar 30 mil quilômetros. Isso é a mesma distância de dar 7 voltas completas entre Mumbai e Nova Delhi. E aqui está o mais insano. 20% do oxigênio que você está respirando agora mesmo vem dessa floresta. São 400 bilhões de árvores bombeando ar para o planeta inteiro. Mas não se engane, esse paraíso verde é um inferno mortal. Porque na Amazônia, a natureza manda, e ela não tem piedade. A Amazônia é chamada de floresta tropical por um motivo. Aqui chove sempre. Praticamente não existe semana do ano sem chuva. Mas aqui vem a parte assustadora. Essa floresta é tão densa que quando chove, a água leva 10 minutos para atravessar as copas das árvores e chegar no chão. E por causa dessa densidade absurda, mesmo durante o dia, aqui dentro parece noite. As árvores são tão fechadas que bloqueiam completamente a luz do sol. Imagina caminhar numa escuridão quase total, com chuva constante, sabendo que qualquer sombra pode ser um predador. Assustador, né? E é justamente por causa dessa umidade extrema e do sistema ecológico perfeito que aqui vivem espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. 40 mil espécies de plantas, 1.300 tipos diferentes de aves, 2.200 espécies de peixes, 427 mamíferos, 378 répteis bizarros. E olha que louco, até agora já foram catalogadas 2,5 milhões de espécies diferentes de insetos venenosos. 2,5 milhões, galera. E tem cientista que diz que isso é só 10% do total. Agora, vamos falar dos residentes mais mortais dessa floresta. E prepare-se, porque cada um é pior que o outro. Anaconda verde. Se você entrar na Amazônia, sua primeira recepção provavelmente será com a anaconda verde, a maior cobra do mundo. 9 metros de comprimento, 250 quilos de peso. E olha o mais apavorante, essa cobra engole presas maiores que ela mesma, inteiras, ainda vivas. Ela não morde, não injeta veneno, simplesmente enrola, esmaga todos os seus ossos e engole você aos poucos enquanto ainda está consciente. Formiga bala. Você já foi picado por uma formiga, né? Arde um pouco, coça, mas passa. Agora imagina uma formiga de 4 centímetros, 4 vezes maior que uma formiga normal, e cuja picada é literalmente comparada a levar um tiro. Ela se chama formiga bala bullet ant, exatamente por isso. Pessoas que foram picadas juraram que a dor é idêntica a levar um tiro de calibre pequeno. E o pior, a dor dura até 24 horas, um dia inteiro de agonia pura. E se você tiver azar de pisar num formigueiro delas, centenas de tiros ao mesmo tempo. Alguns já morreram assim. Rio Amazonas, o cemitério líquido. No coração da floresta corre o segundo maior rio do mundo, o Rio Amazonas. 6.840 quilômetros de extensão, 100 metros de profundidade em alguns pontos, e onde passa em média 209 mil metros cúbicos de água por segundo. Para você ter noção, a maior piscina do mundo no Egito caberia milhares de vezes nesse rio.
Mas a água não é o problema. São os residentes, jacarés gigantes, mais de 6 metros de comprimento. Mandíbulas que esmagam crânios como se fossem biscoitos, enguias elétricas, peixes que produzem até 860 volts de eletricidade, suficiente para matar um humano adulto na hora. E elas fazem isso por diversão. Há casos documentados de pessoas que entraram no rio e foram instantaneamente paralisadas por uma descarga elétrica. Morreram afogados sem nem conseguir gritar. Piranhas, óbvio, mas não são como nos filmes. Elas raramente atacam humanos, a menos que sintam sangue. Aí centenas vêm de uma vez e devoram um corpo inteiro em minutos. Você provavelmente acha que golfinhos são fofos e amigáveis, né? Bem-vindo ao golfinho cor-de-rosa da Amazônia. 3 metros de comprimento, 200 quilos. E diferente de qualquer outro golfinho do mundo, ele ataca humanos. Isso mesmo. Enquanto golfinhos oceânicos são curiosos e brincalhões, o golfinho da Amazônia é territorial, agressivo e extremamente inteligente. Seu cérebro é proporcionalmente maior que o de outros golfinhos. Há relatos de pescadores que foram atacados, mordidos e afogados por esses golfinhos. Por quê? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara: aqui, até os amigáveis querem te matar. Em 2007, um maluco chamado Martin Strel decidiu fazer algo impossível: nadar os 6.840 quilômetros inteiros do rio Amazonas. Sim, você leu certo. Nadar. No rio cheio de jacarés de 6 metros, enguias de 860 volts, anacondas de 9 metros e piranhas assassinas. E ele conseguiu, em 66 dias. Como? Martin nadava 10 horas por dia. E sua equipe, que o acompanhava em barcos, jogava toneladas de carne nos 2 lados do rio para distrair os predadores. Basicamente, alimentavam os jacarés e anacondas para que não comessem o Martin. Ele mesmo disse: "Eu ouvia os jacarés nadando ao meu redor, sentia enguias passando perto das minhas pernas, mas não podia parar. Se parasse, morria." E esse cara sobreviveu. É literalmente o recorde mais insano e suicida já feito. Mas espera, porque tem algo ainda mais bizarro nessa floresta. Existe um rio na Amazônia peruana, onde a água ferve, literalmente, 90 a 100 graus Celsius, o tempo todo, o ano inteiro. O rio tem 6 metros de largura e 65 quilômetros de extensão, e de dentro dele sai vapor constantemente. Se você cair nesse rio, é cozinhado vivo em segundos. Há relatos de animais que caíram e foram completamente cozidos antes de conseguir sair. E aqui vem o mais assustador: ninguém sabe por quê. Não há atividade vulcânica na região, não há explicação geológica clara. O rio simplesmente ferve. Há milhares de anos. Cientistas estão investigando até hoje, mas por enquanto é um mistério completo. Mas não são só animais que habitam a Amazônia, há humanos também. Mais de 400 tribos indígenas vivem isoladas dentro da floresta, e muitas delas nunca tiveram contato com o mundo moderno. Quando aviões ou drones passam por cima, essas tribos olham para o céu como se estivessem vendo aliens, porque para elas literalmente estão. E há algo ainda mais misterioso. Quando cientistas analisam imagens de satélite de certas áreas da Amazônia, veem marcas gigantes no chão. Círculos, linhas, formas geométricas perfeitas. São chamadas de geoglifos, e algumas têm mais de 1,5 quilômetro de diâmetro. Já foram encontrados mais de 300 desses geoglifos, mas ninguém sabe. Quem fez? Quando foram feitos? Para que servem? Alguns teóricos dizem que são marcações astronômicas, outros acham que são templos antigos, e tem quem acredite em coisas mais estranhas. Se você quer um vídeo completo sobre esses geoglifos misteriosos, comenta parte 2 aqui embaixo. Então é isso, galera. A floresta amazônica. 5,5 milhões de quilômetros quadrados de beleza mortal, onde cada árvore, cada rio, cada animal pode ser sua última visão. Um lugar tão perigoso que até os inofensivos golfinhos querem te matar. Onde formigas dão tiros, onde rios fervem sem motivo, e onde humanos vivem completamente isolados do mundo moderno. E aí, você teria coragem de passar uma noite sozinho na Amazônia? Comenta aqui embaixo, deixa o like se você ficou impressionado, se inscreve no Ponto Nemo, ativa o sininho porque tem muito mais lugar mortal vindo por aí. Porque aqui no Ponto Nemo, a gente explora os cantos mais perigosos e misteriosos do planeta. Valeu, galera! Até o próximo mistério!